Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite a você que já está ligado na nossa programação. A RDC TV traz o Cruzando as Conversas para o ar. A partir das 10 horas da noite, você sabe, né? Os debates dos assuntos que são relevantes para a construção do seu, do meu e do nosso Rio Grande do Sul. Por isso, nós temos parcerias de sucesso que chegam sempre sustentando a programação de credibilidade da RDC TV. A ZOFBM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estrutura para eventos agora com fretes e cargas. E chegando ao time de colaboradores, de patrocinadores, apoiadores e parceiros. E tudo isso desta grande monta que nos empresta respeito, qualidade de parceria e credibilidade, o Badesul Desenvolvimento. Muito obrigado ao banco que dá valor para o Rio Grande crescer, por acreditar e por entender a relevância da RDC TV e do Cruzando as Conversas. Sem dúvida nenhuma, uma parceria que já nasce forte e que crescerá unida e cada vez mais forte em nome do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos a 2 temas, o programa será dividido em 2 tópicos, porque são 2 tópicos muito relevantes para esta terça-feira. Ontem que a gente viu, o programa pegou fogo e o tema não era para menos, né? O debate sobre a reforma da Previdência de caráter municipal. Hoje, a polêmica que se instaurou na semana, se Porto Alegre seria ou não palco da Copa América. A Copa América que teve a possibilidade de sair fora, daí foi rejeitada pelo Uruguai, foi rejeitada, e aí vem parar no Brasil, fica na dúvida se o Brasil aceita ou não. Porto Alegre, na figura de Sebastião Melo, prefeito da cidade, alça um ponto de interrogação, e aí depois um freio de mão puxado. O governador do estado se manifestou a respeito, o secretário de esportes do município falará conosco, né? O Antônio Carlos da Oliveira Pereira, assim como o José Fortunati, nosso convidado, que já foi prefeito da cidade, justamente em época de eventos de vulto, como a Copa do Mundo. E também o economista, colaborador da Rede Análise Covid-19, o Rodrigo Costa da Silva, que vai nos ajudar a entender as problemáticas de um evento dessa monta, pelo aspecto fundamental, é claro, da pandemia. Seria esse o prejuízo? Afinal de contas, é evidente que Porto Alegre receber um evento como a Copa América seria importante para a economia, seria valoroso para a cidade, seria interessante para o turismo, para o comércio, para tudo. Porém, tem a pandemia. Antes de chamar os nossos convidados, eu vou ler um material, peço licença a vocês, enviado pelo governo do estado, através da assessoria de imprensa, tanto do governador Eduardo Leite, quanto do secretário de esportes do estado, o Derlei. O governo do Rio Grande do Sul não foi procurado nem pela CBF e nem pela Conmebol para tratar da Copa América. Recebemos os jogos em 2019, o que muito nos orgulha. Mas, pessoalmente, entendo, diz o governador, que seria inoportuno realizar a competição no estado e no Brasil neste momento. Precisamos concentrar esforços, ele segue dizendo, no enfrentamento à pandemia. E, nesse contexto, é inadequado que a competição ocorra aqui, mesmo sem público nos estádios. O mundo, infelizmente, tem visto uma disseminação de novas variantes do coronavírus. E ampliar a circulação com possíveis aglomerações e elevando o trânsito de pessoas poderia ampliar o contágio. Caso o estado receba algum tipo de contato da Conmebol e da CBF, o governador diz, vamos levar o assunto para discussão com os outros poderes e entidades que representam a sociedade gaúcha. Anteriormente, fizemos a liberação do futebol no estado por conta da relevância da atividade que interfere na economia por meio dos clubes locais, das mais variadas divisões e que precisam cumprir o calendário esportivo. Na minha opinião, palavras do governador do estado, essa necessidade não se aplica à Conmebol. E fazer a Copa América no Brasil e no Rio Grande do Sul, neste atual momento, agora, seria acrescentar um problema ao país. Seria inoportuno e inconsequente. Essas são as palavras do governador Eduardo Leite, também replicadas pela Secretaria de Esportes do Estado
Eu tenho também um texto enviado pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que diz que o Grêmio não abriria mão do seu já calendário apertado, dos jogos em mando da Arena, para abrigar jogos de uma competição que ele entende não ter muita expressão, apesar de se tratar de seleções, mas que no calendário das seleções não é a mais relevante, sem um pré-agendamento e uma organização e do ponto de vista sanitário. Já o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, ele entende que não há por que se posicionar a respeito de um tema que nem chegou no seu gabinete, que não houve a concretização da pauta. Então ele diz que não teria um posicionamento porque não foi procurado nem pelo governo, nem pela Federação Gaúcha e nem pela Prefeitura de Porto Alegre por nenhum órgão. Então temos as vozes oficiais e para isso nós trazemos também vozes oficiais para o programa. Deixa eu já estender o meu muito boa noite ao ex-prefeito da cidade de Porto Alegre, José Fortunati, que vai nos brindar com o seu entendimento a respeito de um tema desta relevância, uma vez que esteve prefeito justamente no acontecimento de uma Copa do Mundo. Seja bem-vindo e obrigado pela presença no programa, prefeito. Prefeito Fortunati, me ouve? Não temos contato com o prefeito? Não tem problema, ele já entra. Rodrigo da Costa Silva, economista e colaborador da Rede Análise Covid-19. Eu já estendo meu muito boa noite e agradeço também a sua colaboração de caráter científico para entendermos, os meandros e os porquês do não acontecimento deste fenômeno, deste evento de grande monta. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Thiago. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretário. O evento da Copa América, no momento em que a gente está vivendo a pandemia, me parece no contrário. Não só para Porto Alegre ou para o Rio Grande do Sul, mas para a situação em que o país está vivendo com relação à pandemia. A gente teve um início de uma queda de casos e óbitos e não chegamos nem a concretizar essa queda a níveis aceitáveis e já estão abrindo tudo de novo. E isso está tendo impacto já na pandemia, no sentido da volta do aumento do número de casos, e a gente já tem os relatos dos hospitais que estão começando a ter uma lotação de UTIs e leitos clínicos. Então, não fosse o momento da gente receber esse tipo de competição, sem público, o futebol movimenta muitas pessoas, o futebol ele movimenta uma estrutura muito grande e na atual situação é temerário seguir com uma agenda dessa sem a gente ter um controle de casos e estar no nível de vacinação que a gente está, que por mais que Porto Alegre esteja mais avançado que outras cidades no que diz respeito à vacinação, ainda está muito incipiente. A gente tem 46% das pessoas vacinadas com a primeira dose e não chega a 30% as pessoas vacinadas com 2 doses. Então, é muito cedo. Palavras iniciais, então, do economista Rodrigo Costa da Silva, que já trouxe aí a sua iniciativa sobre o caso, E, é claro, nós temos a voz oficial, que é do secretário de Esportes, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, a quem eu agradeço, secretário, não só pela sua presença, mas pelo senhor manter a agenda conosco, uma vez em que o senhor mesmo fez contato com a nossa produção, na figura da produtora Nádia Martins, e disse ontem, Olha, é um tema que já está definido de não acontecimentos, o prefeito apenas aventou a possibilidade de conversas, mas não há possibilidades de realização. Aí eu insisti com a sua assessoria, mandar um abraço ao seu assessor, o Farid Germano Filho, e eu disse, Farid, eu gostaria de ouvir o secretário, porque é importante para a sociedade gaúcha ter a versão da prefeitura, uma vez que foi a única voz que me pareceu, pelo menos no aventar, dissonante. Haja vista a nota que lemos do governo do estado, que também foi me repassada pela Secretaria Estadual de Esporte, e a versão das instituições de futebol, Inter e Grêmio, um dizendo que nem chegou a ter a pauta no gabinete, que foi o presidente Alessandro Barcelos do Internacional, e o presidente Romildo dizendo que não era momento do ponto de vista sanitário e do calendário do futebol que o Grêmio precisa corresponder.
responder. Então, muito obrigado. Gostaria de ouvir, então, já as suas palavras iniciais. Secretário Antônio Carlos Oliveira, vou chamar o senhor de Kiko, acredito que o senhor esteja mais acostumado, secretário. Com certeza. Tiago, boa noite, ex-prefeito e meu querido amigo José Fortunati. Boa noite, Rodrigo. Eu fiz questão hoje de colocar para você e a produtora da equipe que eu fiquei um pouco preocupado porque era um tema que já estava super em relação à prefeitura. O nosso prefeito, democrata no seu DNA, foi perguntado por um jornalista, acredito que da Zero Hora, sobre a possibilidade de Porto Alegre ser sede da Copa América. A princípio, ele disse que gostaria de debater o assunto, mas não houve em nenhum momento, um posicionamento convicto dele dizendo que Porto Alegre seria sede da Copa América. Então, por isso que eu coloquei para vocês aí, para a produtora, que se fosse para debater sobre esse assunto, eu acreditava que o assunto já estava ultrapassado. Mas é sempre um prazer estar aqui debatendo com esse programa, que é uma tradição em Porto Alegre, que é um programa consagrado e um programa que eu assisto diariamente com muita atenção. Tá, Tiago, mas essa questão ela está superada. Hoje mesmo fizemos uma visita no Esporte Clube Internacional e o Internacional, quando o presidente nos colocou que quando ele ia ter um posicionamento, ele já tinha ouvido já a declaração do prefeito e, por sua vez, a declaração do governador do estado, dizendo que Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul não seriam candidatos, então ele acabou até nem se posicionando. A gente fica um pouco surpreso que, às vezes, esses temas acabam grenalizando ou politizando. Infelizmente, essa terrível pandemia muitas vezes está sendo politizada, o que é muito ruim para a sociedade, né? O esporte é uma realidade em Porto Alegre. O nosso prefeito, Sebastião Melo, teve muita coragem em reabrir a secretaria, que na época do nosso querido prefeito José Fortunati também era uma ação de governo, uma agenda de governo, e ficamos muito felizes aí que o esporte hoje é uma realidade. O ano que vem vamos completar 250 anos e teremos um calendário muito importante de realizações no esporte. Estamos já no futebol especificamente, além de grandes competições do nosso calendário natural, nós somos candidatos a sediar uma final da Libertadores ou da Copa América ou, na pior das hipóteses, a Supercopa do Brasil, né? Além de que, em contatos já com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, a taça do ano que vem dos 250 anos da nossa cidade será comemorativa no Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho terá o nome da taça comemorativa aos 250 anos da cidade. Então, ano que vem promete. Nós temos aí também outros feitos a comemorar no esporte. Estaremos nos próximos meses enviando a maior delegação gaúcha da história nos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos de Tóquio, o que é um motivo de muito orgulho, que é um motivo também de muita alegria para aquelas pessoas que acreditam nas políticas públicas do esporte. Muito bom ouvir o secretário. Agradeço aí as palavras sobre o programa e sobre o nosso engajamento diário aqui.
É muito importante ouvir do senhor porque realmente é a voz oficial. E isso, jornalisticamente falando, tem o peso, né? Porque muitas vezes as fontes, que no caso o senhor e as personalidades públicas, quando o assunto ele se dá por encerrado, de fato, ele não se dá por encerrado até que o público tenha consciência. Porque senão, olha como às vezes um problema de comunicação pode gerar uma matéria, né? O senhor fala, e pelo que eu pesco assim da sua fala, que na entrevista o prefeito simplesmente não descartou uma possibilidade, mas não cogitou. Mas ela já ganhou um outro contorno na abordagem jornalística. Então é por isso que é importante, muitas vezes, daí vir prefeito, vir secretário e realmente estancar esse tipo de circunstância para que não haja o dito pelo não dito, né? Esse é o trabalho jornalístico. Por isso eu fiz questão de, não, vamos manter o secretário, porque é importante que a sociedade gaúcha ouça da prefeitura que, assim como o governo do estado já emitiu nota, a Secretaria de Esportes está ali representando o prefeito, representando os interesses da comunidade porto-alegrense, dizendo que sim, no aspecto sanitário não há nenhum tipo de possibilidade de receber o evento. Então é muito bom nesse sentido. Prefeito Fortunati, o senhor já me escuta? Agora temos o contato? Estou ouvindo sim, estou ouvindo bem. Então agradecer mais uma vez a sua presença, estender o boa noite e perguntar como é que o senhor recebe então essa situação, né? Então eu reforço, né? Não há nenhum tipo de cogitação por parte do prefeito Sebastião Melo, está bem claro na fala do secretário Kiko. Foi talvez um mal-entendido pensado numa matéria jornalística, mas não há a cogitação. Agora, ainda que houvesse essa possibilidade, como é que o senhor, que sediou a Copa do Mundo, em que pese numa temperatura e pressão de vida normal, sem pandemia, encararia essa possibilidade? Seja bem-vindo, Fortunati. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kiko. Boa noite, Rodrigo. Satisfação falar com vocês, com os ouvintes da RDC, no programa de tamanha audiência. Bom, é que não dá, primeiro fazer uma comparação, não dá para comparar a preparação da Copa do Mundo com uma Copa América feita, como se diz popularmente, às pressas, nas coxas, vamos usar um termo extremamente popular. A Copa do Mundo começou a ser preparada em 2009, quando Porto Alegre se credenciou e conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo. De 2009 a 2014, a Porto Alegre foi se preparando. Internacionalmente, obviamente, as pessoas passaram a perceber a importância de vir ao Brasil e começaram a comprar seus pacotes de viagem. Todo mundo começou a se preparar para ver o Brasil e, por isso, tivemos aqui em Porto Alegre 5 grandes jogos, com uma presença muito expressiva de holandeses, franceses, de argentinos, enfim, muitos povos que aqui vieram exatamente usando esse calor humano que o gaúcho sempre deu, lotando hotéis, restaurantes, bares, a cidade como um todo estava lotada e trazendo para a economia um sucesso muito grande. Não tenho dúvida de que a Copa do Mundo foi um grande sucesso em Porto Alegre. Sempre lembrando, a única cidade, Thiago, que não usou dinheiro público na construção do seu estádio. Está em discussão hoje no país, deviam ter construído hospitais e não estádio do mundo, estádio da Copa do Mundo. Bom, vamos lembrar que aqui em Porto Alegre a Copa do Mundo foi realizada graças à parceria que buscamos com o Esporte Clube Internacional, que reformou, construindo um novo estádio sem um centavo público. Então é importante esta lembrança. Segundo, me parece extremamente descabida, numa última hora, no último minuto, no apagar das luzes, simplesmente trazer a Copa América para o Brasil. Não esqueçamos que é daqui a pouco, está batendo as nossas portas. Não houve qualquer preparação, o país não se prepara para isso, nós estamos em plena pandemia, certamente os jogos teriam que ser feitos a portas fechadas dos estádios, sem a presença de torcida. Qual é a vantagem? A vantagem é criar aglomerações, no meio da pandemia, trazendo maior sofrimento a um povo que já está extremamente sofrido no último ano, 1 ano e 2 meses. Então, me parece que a decisão tomada pelo governador do estado, pelo prefeito Sebastião Melo, por todo mundo que hoje pensa um pouco a situação da pandemia no Brasil, especialmente no nosso estado, de rejeitar a Copa América, está extremamente acertado. Seria um absurdo num momento como esse, que as forças públicas, especialmente as forças públicas da saúde, estão voltadas no combate à pandemia. Quando muito bem lembrou o Rodrigo, ainda temos uma grande parcela da população não vacinada, nem a primeira vez e uma maior parcela ainda não recebendo a vacina pela segunda vez, que a gente venha receber uma competição desse porte. Terceiro,
os clubes brasileiros que não se organizaram, não foram avisados a tempo, acabariam sendo prejudicados, porque ou o Grêmio Internacional teriam que abrir mão dos seus estádios em plenas competições. Tanto o Grêmio quanto o Inter estão competindo em mais de uma competição. Obviamente, se tivesse que abrir mão dos seus estádios, ou Arena ou Gigante, para a Copa América, naturalmente eles acabariam prejudicados, tendo que jogar em Caxias do Sul, sei lá onde, trazendo um enorme prejuízo para os próprios clubes. Então, eu estou absolutamente de acordo. Sem Copa América entre nós, eu espero que o governo brasileiro não abrace esta terrível ideia. Já vai ser pauta da gente conversar aqui. Ela deve acontecer no Brasil. Só Porto Alegre sai do mapa, assim como Pernambuco também já anunciou que não tem interesse. E em cima disso, no aspecto gerencial, né, prefeito Fortunati, foi seu vice, Sebastião Melo, na época, e teria já, com essa Copa do Mundo no currículo, total estrutura administrativa para sediar a Copa América fosse uma temperatura e pressão normal, né? Já tem a expertise, né? Seria muito mais fácil fazer essa Copa América, já que na época não havia Beira-Rio, não havia uma série de obras que vieram por conta da Copa. Então, se não fosse a pandemia, hoje a Copa América seria um evento muito fácil de ser realizado pela Prefeitura de Porto Alegre aqui. Claro, a pandemia é o grande tema, o bode na sala aí, prefeito. Mas pensa o seguinte, Thiago, na verdade, óbvio, realizar-se a Copa do Mundo com estádios vazios, a Copa América com estádios vazios, sem a pandemia, poderia ser até adequada. Mas se nós pensássemos do ponto de vista da vinda de turistas, da lotação de restaurantes, hotéis, etc., não houve qualquer preparação para isso, não houve qualquer preparação. A Copa do Mundo começa agora, no início do mês de junho. Não esqueçamos disso. Então, nós simplesmente receberíamos os jogos da Copa em estádios vazios, transmitido pela televisão. Bom, isso pode acontecer em qualquer parte do mundo que nós vamos assistir da mesma forma. Então, concordo contigo, o prefeito Sebastião Melo tem todas as condições, com a sua equipe, de preparar a cidade para receber a Copa América, se nós não tivéssemos pandemia, mas feita da forma como foi, em cima do laço, de forma apressada, isso não traria grandes vantagens para as cidades também. Em cima disso, Rodrigo, eu aproveito o gancho. Você trabalha para a rede de análise de Covid, né? Mas no que tange você ser economista, trabalhando em conexão com infectologistas e montando um mapa do que diz respeito à saúde e às questões de economia. Vamos recortar aqui do Rio Grande do Sul. Rodrigo, há algum tipo de estudo do que poderia prejudicar o Rio Grande do Sul com a não realização de um evento dessa monta? Ou do quanto poderia Porto Alegre ou mesmo o Estado se valer de um evento como a Copa América para colocar, vamos dizer assim, um desfibrilador econômico nos seus caixas, Rodrigo? Não, Thiago, a gente não foi feito nenhum estudo ainda com relação a isso. A notícia de ontem, né, do oferecimento da Copa América, que o governo acabou aceitando, o governo federal acabou aceitando praticamente na hora, mas não tem estudo nenhum nessa linha com relação ao impacto econômico de receber ou não a Copa América. Dito isto, o que a gente tem hoje é que a gente está com uma situação muito complicada do ponto de vista de controle da pandemia. E independente como eu falei, independente de ser realizada em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, a Copa América ela movimenta muita gente. E isso vai ter um impacto, obviamente isso vai causar um impacto que diz respeito vai ter um efeito nocivo no agravamento, porque é um monte de gente circulando de diversos países, andando de avião pelo país todo. Avião é uma coisa assim, que está provado que é uma forma fácil de a pessoa estar contaminada dentro do avião, acaba passando para uma série de pessoas que estão próximas. Porque o vírus se dissemina por aerossol e então acaba contaminando muita gente. O que a gente pensa, tá, com relação a esse evento? Eu acredito que tenha sido muito em cima e
E o Brasil não tem, no momento, condições de receber um evento desse porte na atual circunstância que a gente tem, que vive da pandemia. Eu li agora há pouco a notícia que o governo federal aceitou Manifestou-se já o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirma 4, eram cogitadas 5 sedes, tá? Porém, Recife saiu e com isso Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Cuiabá ficam como as sedes da Copa América 2021. Exatamente. Quando a gente pega essas cidades que sediarão o evento, se a gente pega a ação delas no momento atual, é grave. É grave. Todas as cidades estão com situação grave da pandemia. Em março e abril, uma alta absurda no número de casos e óbitos no país. Quando isso baixou, tá? Isso baixou para um nível acima do nível que a gente tinha em dezembro do ano passado, que todo mundo achava absurdo. Mas a capacidade de normalizar os óbitos que estão ocorrendo, as famílias que estão perdendo vidas com a pandemia, fez com que a gente começasse a achar que é normal isso. E a gente não pode achar isso normal. Uhum. Não tem como seguir nessa balada que tá, porque senão a gente vai acabar perdendo muita gente e não precisaria morrer. A gente tem vacinação, a vacinação tem que andar rápido e a gente tem que manter a distância, tem que se proteger usando máscara e tal, e as pessoas têm que cuidar mais. Tá? E o governo não pode agir como se a pandemia tivesse acabado por decreto. 13 de junho é a data já estipulada para início da Copa América, o calendário ainda vai ser estabelecido e divulgado pela Conmebol. Agora, secretário, nesse aspecto, Porto Alegre foi procurado e declinou ou não chegou a ser procurado? Acredito que não foi procurado. Acredito que houve esse boato da desistência de alguns países, né? Uhum. E a versão que eu tenho é que um jornalista perguntou para o prefeito, durante aquelas rotinas malucas que um prefeito tem, né, prefeito Fortunati? E aí perguntou sobre a possibilidade. E o prefeito disse que gostaria do debate, mas em momento algum ele confirmou a realização em Porto Alegre. Eu recebo aqui, né, a gente tem que, nesse momento assim, de extrema dificuldade, né, a gente tem que ter algumas informações otimistas, né? Acabo de receber aqui do secretário Esparta, né, o balanço do mês de maio da pandemia, né? O secretário Esparta foram 228 doses. Desculpe interromper, o secretário Esparta está acompanhando o programa? Está acompanhando, então, me mandou uma mensagem fazer um agora. pedido para o secretário Esparta, que já tem algumas semanas que eu estou no comando da atração, gostaria de ouvi-lo aqui, não conseguimos encontrar as agendas. Secretário, precisamos ouvir o senhor, secretário. Mas deixa eu dar o balanço aqui, vai lá, que ele me passou aqui. Vai, secretário. 228 mil doses aplicadas nesse mês de maio, tá? 38% é a média mensal de pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI, uma queda de 38%, né, da média dos pacientes internados em leito em UTI, e uma queda de 81% na média mensal de pacientes aguardando na emergência por leitos de UTI. Então, a gente também tem algumas notícias muito boas, né? Claro que é gradativo essa melhora, ela é lenta, né? Mas eu tenho certeza que o secretário Esparta, o secretário César e o nosso prefeito estão fazendo um excelente trabalho no combate. O secretário Iqueda também é um aguerrido aí, evitando as aglomerações, aí passa ele e as suas equipes aí a madrugada inteira aí, diminuindo as aglomerações, né? Então, realmente temos que conviver com a pandemia. É um momento mais difícil de nossas trajetórias, mas a gente tem que, de vez em quando, também dar algumas notícias otimistas aí, que Porto Alegre, a um custo elevado de esforço de vários secretários e do governo Melo, está superando
essa pandemia, com certeza. Rodrigo, esses dados aí da queda móvel de pacientes na UTI para 81%, ela chega a ser um dado realmente otimista, segundo a análise da rede Covid-19? Tiago, daí eu já vou falar que não é nem da minha análise, tá? Eu vou falar sobre a manifestação do próprio Alessandro Zavascki, do Moinhos de Vento, tá? 80% de ocupação da UTI é considerado pelos médicos uma ocupação próxima ao máximo, porque esses leitos de UTI, eles têm circulação, tá? Eles têm troca de material, então, ela é uma ocupação que a 80%, 85% já começa a fila na UTI. Tá? Então, a gente não chegou num ponto, a ponto de ainda a UTI e leito clínico, para achar que o pior já passou. A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. E concordo com o secretário, os números de Porto Alegre têm realmente melhorado no que diz respeito a casos e óbitos, mas a gente nunca pode Porto Alegre, que é a capital do estado, de forma isolada, tá? Porque o estado está tendo um aumento muito forte de casos, principalmente do interior, e a gente sabe que o prefeito Fortunato, o secretário, sabe que esses casos acabam em Porto Alegre quando estoura no interior. Tacaria com mais, tem Cachoeira do Sul mais 100%, Passo Fundo mais 100%, isso aí acaba atingindo e chegando em Porto Alegre em algum momento. Então, a gente não pode chegar e simplesmente achar que o pior já passou, vamos seguir a vida do jeito que era antes, porque não estamos nesse ponto, tá? E o que a gente está vendo, a gente usa um dado, que é o dado de sintomas que o Facebook faz a pesquisa, inclusive o Facebook e a Universidade Média faz uma pesquisa, e essa pesquisa, ela aponta sempre antes do início da alta de casos, aparece ali uma alta nas pessoas respondendo que estão com sintomas, tá? Esse dado está nos apontando alta não só em Porto Alegre, mas em todo o estado. E essa alta é uma alta muito agressiva, uma alta muito grande, então a gente está com um alerta máximo ligado, a gente está ligado com os dados do tempo, principalmente ocupação de leitos clínicos e onde UTI, porque às vezes o tempo desse caso confirmado chegar, ele demora um pouco. O secretário de saúde sabe que a gente tem 8 mil, 9 mil casos que estão em análise. Esses casos em análise são pessoas que fizeram o teste PCR e ainda não tem resultado. Então, enquanto isso não sai, a gente tem que usar as informações. Então, se houve uma informação para tentar prever e o aumento de leito clínico, que em geral é o que são os indicadores que nos dão um alerta antes. E isso apontando uma alta e isso preocupa. Certo, Rodrigo, muito bem pelas suas colaborações. Prefeito Fortunato, para a gente encaminhar o papo, hoje eu prometi que não prenderia vocês por muito tempo. Qual é o panorama que a gente poderia traçar? E aí, claro, né, considerando o aspecto da pandemia, fica óbvio, ululante, perceptível na fala dos três convidados a não realização por termos sanitários e por uma administração ainda que cada vez mais estamos a passos lentos, mas conseguindo escapar do pior vulto da pandemia, mas estamos tentando. A pandemia prejudicaria. Mas, dito isso, o secretário Kiko falou agora aí da possibilidade de 2022 vir uma Supercopa do Brasil, uma Copa América, algum evento aí de grande monta. Qual é que fica aí o paralelo da sua experiência do que foi mais difícil para construir a Copa do Mundo em Porto Alegre? Já pensando em 2022, se tudo der certo, todos nós com a vacina no braço e a população numa boa na rua? Eu não tenho dúvida, Thiago, de que as condições básicas para um novo evento esportivo, pelo menos um grande evento esportivo em Porto Alegre, já estão dadas. Nós preparamos a cidade para 2014, um momento crucial, que acabou transformando 2 estádios. Não vamos esquecer que o Gigante foi completamente reformado, um estádio novo, a arena não existia, passou a existir, muito em função da Copa do Mundo de 2014. Então, o primeiro aspecto é. Segundo, a questão do aeroporto. Hoje nós estamos com o aeroporto mais moderno ainda do que em 2014, muito mais avançado,
Terceiro, a rede hoteleira atendendo de uma forma extremamente satisfatória, bares, restaurantes preparados. Claro, a pandemia fechou, infelizmente, muitos estabelecimentos, mas eu espero que com a volta à normalidade isso volte a ocorrer. E Porto Alegre já tem expertise. O próprio prefeito Melo, que participou da Copa de 2014, tem expertise, certamente com grande parte da equipe que voltou à prefeitura com o Melo, de realmente se preparar a cidade para um evento desse porte. E a população de Porto Alegre sabe exatamente da importância de um grande evento acontecendo por aqui. Então, eu, obviamente, torço para que em 2022, ou 2023, já com grande parte da população, pelo menos 70%, 80% da população vacinada, aí sim nós possamos ter um grande evento, planejado com antecedência, com reservas de hotéis, com reservas feitas com antecedência, a preparação com a vigilância sanitária, dos protocolos adequados, mas num outro patamar, que não esse da pandemia. Muito obrigado, prefeito, pela sua colaboração. Secretário Kiko, o senhor falou ali, né, dos eventos possíveis, eu estava tentando traçar um paralelo aqui. A taça de 250 anos não chega a ser um evento, vai ter um jogo depois do campeonato. É a taça entregue na final do Gauchão com o nome da taça, ou nós teremos um evento simbólico para um citadino? O senhor pode adiantar alguma coisa nesse sentido ou não? Não, na verdade, teremos diversos grandes eventos em diversas modalidades esportivas, né? Esse é apenas um dos eventos que celebrarão, né? Que será celebrado os 250 anos da cidade, né? Entendi. Nós agora temos, no mês de agosto e de setembro, o ex-prefeito José Fortunati deve ficar muito feliz e orgulhoso, porque uma obra que começou na gestão dele, foi planejada na gestão dele aí, o trecho 3 da Orla, né? Uhum. Devemos no mês de agosto, no mês de setembro, estar inaugurando. Será eu conheço alguns países, né? E eu conheço poucos lugares que terá um ambiente tão pujante, esportivo, de lazer e de entretenimento. Então, a cidade de Porto Alegre está de parabéns. Esse trecho 3 tem lá 28 quadras esportivas e tem a maior pista da América Latina de skate. Realmente, Porto Alegre, a partir do mês de agosto, essa orla maravilhosa que foram construídas aí através da gestão de muitas mãos aí, mas principalmente do prefeito José Fortunati, do vice-prefeito Sebastião Melo. Nosso espaço, a nossa orla, deixará toda a cidade de Porto Alegre muito orgulhosa, e eu tenho certeza que esse caminho dos turistas serra, realmente essa rota vai ser modificada. O turista que vai muito à Serra, Gramado, Canela, vai ter que passar 1 ou 2 dias em Porto Alegre. Estamos revitalizando o centro de Porto Alegre, né? Tem muitos projetos aí liderados aí pelo secretário César Schimmer, e o centro de Porto Alegre ficará muito agradável, e com certeza esses turistas que faziam antigamente a ponte direta São Paulo, Gramado e Canela, Rio de Janeiro, Gramado e Canela, vão ter que mudar a sua rotina e passar aí 48, 72 horas saboreando as atrações da cidade de Porto Alegre. Muito bom. Secretário, eu estava tentando fazer o mapa daqueles grandes eventos. Tem uma matéria do UOL, queria confirmar com o senhor, que diz que Guayaquil já teria sido decidida como a sede da Libertadores 2022. Teria que apurar aqui. Porém, a Copa América deve acontecer mesmo no Brasil. Com isso, acredito que nesse ano agora. Está confirmado o que a gente trouxe. Com isso, creio que 2022 ela não venha para o Brasil, então não viria para Porto Alegre. Aí a gente apostaria numa Supercopa do Brasil, de repente, então, na cidade? Ou uma Sul-Americana aí, né? Sul-Americana. Final da Sul-Americana também. Maravilha. Só tomar nota excelente. São solicitações, né? Através da Prefeitura de Porto Alegre, que foram feitas à Federação Gaúcha de Futebol. Certo. E está, claro, né? Articulando politicamente para a solicitação desses eventos. Maravilha, obrigado. A gente sabe que não é fácil, né? Bah. Mas realmente
as tentativas são válidas. Já só no Brasil tem um elenco de grandes estádios competindo, mais outros estádios dos outros países ibero-americanos. Muito bom. Obrigado, secretário. Rodrigo, suas palavras finais, agradecer a sua participação também, a colaboração de dados não só econômicos, mas também científicos aí da Rede Análise Covid-19. Suas palavras e muito obrigado, Rodrigo. Tiago, só te agradecer ao prefeito, ao secretário pelo debate, pedir para que as pessoas tentem ficar em casa sempre que puderem, usar a máscara bem ajustada no rosto, tentar ficar em ambientes arejados e se vacinem. Assim que puderem, se vacinem. Muito bom. Obrigado, Rodrigo, ex-prefeito José Fortunati, secretário Kiko, assim carinhosamente muito bem conhecido no meio esportivo. A gente vai para um rápido intervalo e aí na volta nós falaremos sobre desemprego, que tem batido índices de recorde no Brasil, mas tem um paralelo e a gente vai falar sobre isso com autoridades no assunto, tem economista, tem vereadores de Porto Alegre e tem você construindo a programação com a RDC TV, mandando seus recados e nos ajudando a guiar o bom debate. Não sai daí que a gente volta já. Voltamos então com o Cruzando as Conversas na noite desta terça-feira, abrindo o mês de junho, chegando já à metade do ano quase, né? Ou já à metade do ano funcional e nós estamos desdobrando temas sempre de relevância, interesse público e que de fato impacta na vida dos gaúchos. Nesta primeira parte do programa contamos com o secretário de Esporte e Lazer da capital, Kiko, e também com o ex-prefeito José Fortunati e ainda com o Rodrigo Costa, que é economista da Rede Análise Covid-19. Nós juntos desdobramos a possibilidade de realização e entendemos, através da análise de 3 fontes, sendo uma delas da Prefeitura de Porto Alegre, uma com a experiência de gestão e a outra com dados econômicos e sanitários, que não há o mínimo procedimento viável para realizar a Copa América em Porto Alegre, como não será de fato realizado. Já está definido e anunciado pelo governo federal que Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Cuiabá serão as 4 sedes desta Copa América a partir do dia 13 de junho aqui no Brasil. O oferecimento do Cruzando as Conversas é de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. E chegando hoje com a gente, o Badesul Desenvolvimento, o banco que dá valor para o Rio Grande crescer. Muito obrigado à chegada do Badesul. Estamos honrados e nos sentindo cada vez mais no compromisso de entregar o melhor da credibilidade que a RDC constrói todos os dias, com muito carinho e muito trabalho para você. Nós também temos outro tema importante para desdobrar no programa a partir de hoje. Mas antes você não pode deixar também de conferir o RDC Shopping. Acesse lá www.rdcshopping.com.br, porque lá você encontra produtos de extrema qualidade com preços que cabem sempre no seu bolso, como par de tênis de couro branco. Compre um lindo par de tênis feminino em couro branco com detalhes dourados por apenas R$ 99,00 ou 3 vezes de R$ 33,00. Preço exclusivo para quem vai lá no www.rdcshopping.com.br. Bom, nós falamos sobre a Copa, mas nós temos um outro tema. Esse não tem como desdobrar se vai acontecer ou não vai. Está imbricado, está implicado na sociedade brasileira e, por óbvio, respingando no guarda-chuva menor, chamado Rio Grande do Sul, por isso é tema que nos interessa. O desemprego subiu para 14,7% no primeiro trimestre e atingiu números recordes de 14.800.000 brasileiros em situação de desemprego. É a maior taxa e o maior contingente de desocupados já registrados pela série histórica do IBGE, que foi iniciada no ano de 2012. O número de subutilizados chegou a 33,2 milhões e também atingiu uma nova máxima. Já os chamados desalentados, que não são computados no número de desempregados, já chegam à soma de 6 milhões. São números preocupantes, especialmente pela pandemia. Porém, todavia, entretudo e contanto, nós temos as nossas autoridades sobre os temas para desdobrarmos esses números, questionarmos, ou balizarmos. E por isso eu recebo aqui nos estúdios o economista e professor universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Gustavo Inácio de Moraes, a quem eu já estendo meu muito boa noite. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Tiago. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Tiago. Boa noite aos demais convidados. Vai ser um prazer falar sobre esse tema que está
trazendo grandes polêmicas, que é o desemprego. A gente tem duas pesquisas, na realidade. Além da pesquisa do IBGE, a gente também tem a pesquisa do CAGED, né, do Ministério do Trabalho, que registra os empregos formais, registra, né, o cômputo de criação de empregos. E essas duas pesquisas, elas têm apresentado aí números, né, que são conflitantes, números que podem ser interpretados como conflitantes, e a gente vai tentar esclarecer. Mas é principalmente importante nós esclarecermos desde já, né, que esses números trazidos no primeiro trimestre de 2021, agora aqui pelo IBGE, citados pelo Tiago agora anteriormente, né, esses números eles refletem um estado, né, de mercado de trabalho bastante ainda enfraquecido por conta da pandemia. Claro. Então, o Brasil, ele chegou na pandemia, a economia brasileira, ela chega na pandemia já fragilizada, a pandemia apenas agrava muito, né, a situação do mercado de trabalho brasileiro. Então, a população, que é principalmente uma população que está concentrada no setor de serviços, né, no setor de transportes, no setor de hotelaria, no setor de gastronomia, ela acaba sendo bastante afetada. Rodrigo, Tiago, esses números de 54 milhões, né, tomando, né, aquelas pessoas que estão desalentadas, tomando as pessoas que estão subempregadas e as pessoas que estão propriamente desempregadas, representa mais da metade do contingente da força de trabalho do Brasil. É muita gente. Pela primeira vez no quarto trimestre de 2020. Repetindo-se aqui no primeiro trimestre de 2021, né, é a primeira vez que nós temos mais da metade do contingente de trabalho em situação vulnerável no mercado de trabalho brasileiro. Esses números preocupam e a gente não vê outra saída para a melhora desses números que não seja a retomada plena das atividades econômicas, especialmente no setor de serviços. O setor de serviços depende muito da circulação de pessoas, depende da atividade econômica permanente. E enquanto não houver essa possibilidade, né, dentro dos procedimentos sanitários possíveis, enquanto não houver essa possibilidade com as pessoas vacinadas, nós ainda vamos continuar assistindo uma certa piora nesses números do IBGE. Não são boas as notícias trazidas pelo professor Gustavo e a gente vai continuar desdobrando. Depois vamos entender, né, o desdobramento de desempregados, subutilizados, desalentados, o que cada um configura de fato e também falar sobre alguns recortes, trazer gráficos para você acompanhar de casa. Mas temos na linha também o vereador de Porto Alegre, Airton Ferronato, a quem eu estendo meu muito boa noite e imediatamente já pergunto, vereador, nós, no aspecto político, temos condições de drenar um pouco desses números de desemprego no computar das possibilidades de âmbito municipal em tempos de pandemia? Ou é bem capaz que nós continuemos com esses números e a pandemia seja uma represa de empregabilidade? Seja bem-vindo, boa noite, vereador. Boa noite, meu querido Tiago. Bom estar contigo, com o Gustavo. Eu vi também conosco o Mauro Pinheiro. Aqui na nossa Cruzando as Conversas, bom retornar aí e dizer, claro, o Brasil hoje, o professor Gustavo falou já, nós estamos com 15 milhões de desempregados formais e nós estamos com 33 milhões de pessoas que já estão fora do mercado de trabalho e muito em razão que a economia vem há tempos já dando sinais de debilidade. A partir do momento da economia decrescendo, nós passamos a enfrentar a pandemia, e a pandemia vem avançando, vem persistindo, se fala da terceira onda, empresas fechando, e tudo isso contribuindo para a redução do número de trabalhadores e as atividades informais, que elas sempre foram mais ou menos uma válvula de escape do cidadão, ou seja, quando a pessoa perde emprego, deixa de estar empregada, ela busca ser recolocada no trabalho, no mercado de trabalho. Se não alcança este mercado, ela parte para uma atividade informal, e coisa que também está dificultando muito, em razão também da pandemia, porque tanto as empresas quanto estes trabalhadores informais, eles dependem muito da circulação de pessoas nas
cidades. E quer queiramos ou não, hoje nós vamos ver que, por exemplo, um restaurante abre as suas portas em qualquer horário, um horário limitado ou não, e nós vamos ver que o número de pessoas que vão ao restaurante são mínimas. Ou seja, a circulação nas ruas, até por medo do cidadão e por precaução, ele está bastante baixo e isto tem dificultado, sim, a reposição, o crescimento de mercado de trabalho, por causa que a economia não vem crescendo. Eu vejo que a saída, agora partindo para a tua pergunta, né, em termos políticos, eu enxergo muito mais em termos econômicos, né? A saída para o avanço da economia, e eu acho que até tivemos uma pequena amostra disso que deu algum resultado, foi o auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial do governo federal, ou com o auxílio, nós tivemos um crescimento de volume de recursos financeiros, dinheiro circulando, e isto movimentou a economia, mesmo que minimamente, mas movimentou. Eu acredito que um grande programa de governo, quase que perene, de renda mínima, é uma das saídas que nós temos como indutora do crescimento da economia e da volta dos empregos. E, por outro lado, eu tenho falado bastante, eu tenho inclusive um livro lançado sobre isso, a gestão da microempresa. Eu acredito, e vamos aqui para Porto Alegre, por exemplo, que é preciso, sim, estimular com grande força a iniciativa pela abertura da pequena e microempresa. É uma forma que tem o cidadão do mundo, e nós falamos de Porto Alegre, de buscar uma atividade com viabilidade, né? Porque se de um lado o trabalho informal tem seus problemas, o emprego cada vez minguando mais, nós precisamos buscar alternativas para essas pessoas que atuam, principalmente, o professor Gustavo falou disso, na área de serviço, formatação de microempresa. E eu tenho conversado bastante sobre isso, agora vamos falar um pouco politicamente. Quando o governo federal empresta recursos aos bilhões, e não estou dizendo que sou a favor ou contra, mas enquanto o governo federal empresta recursos em bilhões de reais para multinacionais e outras macroempresas, eu via recentemente, com juros de 8% ao ano, repito, 8% ao ano, e com prazos de carência de 2, 3, 4%, 4 anos ou mais, o mesmo governo federal, através do Banco do Brasil e outras instituições, emprestam recursos aos micro e pequenos empresários e a juros de 3 ou 4 ou até mais por cento ao mês ao microempresário. Isto é uma reviravolta em qualquer lógica de viabilização econômica dos pequenos negócios. Quem precisa de recursos, empréstimos subsidiados, juros baratos e tempo para pagar são exatamente os micro e pequenos empresas. Por quê? Porque são elas as grandes geradoras de emprego. Então, eu volto a dizer o que eu venho dizendo há muito tempo: políticas de crédito, políticas de impostos, tributo zero, política de agilidade na liberação de seu licenciamento, políticas outras de incentivo à micro e à pequena empresa. Eu acho que é o caminho para reverter esse quadro. É doloroso e trágico
nós vermos a quantidade de desempregados que temos, pessoas que nos procuram implorando para ver se conseguimos emprego porque não tem o que comer. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós, com este atual sistema econômico e a tecnologia cada vez mais diminuindo empregos formais, o caminho é, inexoravelmente, a instituição da micro e pequena empresa, a valorização e o cuidado que o governo deve ter, que o Estado deve ter. Porque no Brasil nascem 500 a 600 mil microempresas por ano e morrem quase 550, 600 mil, ou seja, muito poucas. Acaba se anulando, né, vereador? Que nós temos aí. É verdade. Era isso, inicialmente, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, e bom vereador. estar com vocês. Não, nós que agradecemos a sua presença aí, que seja a primeira de muitas. Também conosco, o vereador Mauro Pinheiro, a quem eu agradeço também a primeira participação sob a minha apresentação no Cruzando as Conversas. Também torço que seja a primeira de muitas, vereador. E eu pergunto se o senhor já de imediato concorda com o ponto de vista do vereador Airton Ferronato, que vê talvez uma impulsão de economia mais voltada para a microempresa, mas se isso também não é um recorte apenas de uma realidade que é muito mais capilar, né, e que talvez não atenda a todas as demandas desses índices que são avassaladores trazidos agora pelo professor Gustavo. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite ao professor Gustavo, ao meu colega vereador, colega e amigo vereador Airton Ferronato, fez uma boa explanação, mas realmente a pandemia nos trouxe aí grandes problemas para a nossa economia, não só de Porto Alegre, mas do país, do mundo inteiro, e nós precisamos com urgência aí a retomada de várias atividades que nesses 14 meses aí que se passaram da pandemia, tem algumas atividades que ainda não retornaram. Então, é complicado tu retomar a economia e geração de emprego se as atividades estão bastante fora de circulação, né? Como disse o vereador Airton Ferronato, a circulação de pessoas ainda é menor do que antes da pandemia, do março de 2020. Isso a gente vê claramente quando se anda pelas ruas, principalmente a gente que retorna, muitas vezes sai da Câmara de Vereadores 6, 7, 8 horas da noite, vê a velocidade que a gente anda pelas ruas pela falta de tráfego de carros nas ruas, né? Nós temos setores como setores de eventos que foram muito prejudicados com a pandemia. Nesses 14 meses, praticamente não teve nenhuma atividade, né? Quando eu falo eventos, falo nos mais diversos tipos de eventos como shows, festas, aniversários, casamentos, os eventos esportivos como o futebol retomaram, mas sem as suas torcidas. Um jogo de futebol, tanto na Arena como no Beira-Rio, gera mais ou menos entre 4 e 5 mil pessoas que vivem desse jogo de futebol, porque é o rapaz que trabalha na segurança, o estacionamento, a portaria, ou as pessoas que trabalham no entorno do estádio. Então, são atividades que geraram aí uma mudança da rotina do porto-alegrense e das atividades econômicas muito grande. Também podemos ver no centro de Porto Alegre, vários restaurantes, não só no centro, mas na cidade, que acabaram fechando. Fechando por quê? Porque nós temos uma nova modalidade aí, que é o home office, as pessoas que trabalham em casa, que teve um grande avanço na internet, nesses sistemas, e que deve continuar, inclusive depois da pandemia, muitas empresas que acabaram. Então, houve uma mudança no sistema de trabalho, e com isso, aquelas pessoas que se deslocavam para trabalhar aqui, iam almoçar num restaurante no outro, não vão mais, eles estão indo no supermercado, fazem as suas compras, almoçam em casa. Então, há uma mudança da rotina de trabalho, e que certamente ainda não se acomodou durante a pandemia, e mesmo com esse retorno de algumas atividades que temos, ainda faltam algumas atividades retornar, ainda não se ajustaram.
e com isso, certamente, muitas pessoas perderam seus empregos e estão buscando outras saídas. Como disse muito bem o vereador Ferronato, a questão das atividades informais e também as questões que a gente pode ver daquela pessoa que se tornou empreendedor por uma falta de emprego. Ele trabalhava numa empresa, numa grande empresa, ou tinha um emprego formal, perdeu o seu emprego e acabou buscando numa atividade informal uma forma de sobrevivência. Eu estava lendo uma reportagem uns dias atrás de uma pessoa com um doutorado, estava trabalhando, fazendo uma atividade em casa, ganhando 400, 500 reais por mês, quando teria com doutorado, teve uma capacidade de estudar, se preparou para o mercado e não consegue um emprego dentro da sua categoria. Então, a gente vê até pelo número de MEI, né, que aumentou bastante nos últimos dias, nos últimos meses e anos, são essas pessoas. Então, nós precisamos sim buscar formas de incentivar essa economia. O vereador Ferronato fala numa renda mínima, mas também eu acho que é importante o Estado ajudar em determinado momento, mas também o Estado também vai passar por uma dificuldade, porque a sua arrecadação certamente também está diminuindo pelo fato de diminuir o número de empregos gerados, né? Então, se tu não tem emprego, se as pessoas não estão trabalhando, acabam não pagando impostos, não pagando o próprio IPTU. Teve, com certeza, nesse ano de 2020 e 2021, terá uma arrecadação menor do que nos outros anos, tendo em vista as pessoas não terem o recurso para pagar. Inclusive, eu fiz uma emenda num projeto do Recuperapoa, do prefeito Sebastião Melo, dizendo que aquelas atividades econômicas que ficaram durante o período da pandemia impossibilitadas de exercer suas atividades econômicas através de decretos estaduais e municipais, que elas possam ter um desconto no imposto do IPTU. Eu acho que é bastante justo, principalmente os pequenos e médios empreendedores e as pequenas empresas que estão sofrendo muito. Eu acho que nós temos sim que incentivar, buscar de alguma forma incentivar e dar condições para as empresas, mas se nós não retomarmos as atividades, tendo em vista que Porto Alegre, principalmente Porto Alegre, que a gente acompanha bastante os números, já tem um grande número de pessoas vacinadas, nós temos que retomar as atividades. A gente sabe que a pandemia, esses 14 meses, a gente sabe o impacto da pandemia, sabe que somente com a vacina é que vai estar totalmente protegido, mas nós precisamos tomar os cuidados, os protocolos sanitários previstos e retomando as atividades. Se não retomarmos as atividades, não tem como a gente melhorar essa questão do nível de emprego, e o futuro ali na frente vai ser muito pior. Inclusive, o Estado não vai ter condições de ficar ajudando, porque as pessoas não é um número muito alto de pessoas desempregadas e que estão perdendo sua renda. Nós temos sim que buscar condições para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho. Certo. Como eu vi a discussão anterior, acompanhei um pouco aí da discussão da Copa América, nós estamos tendo jogos de futebol no Brasil. Os times estão jogando. E tem a Libertadores, que vem time de fora do país para nossas cidades. Qual a diferença de vir uma seleção ou um clube jogar em Porto Alegre? Uma seleção hospedada num hotel em Porto Alegre geraria pelo menos 200, 300 mil reais de receita naquele hotel. Os hotéis é outra categoria que sofreram muito durante essa pandemia. Então, acho que nós temos que rever o retorno imediato das atividades, com todos os cuidados. Porto Alegre já tem um número bem alto. Porto Alegre, se fosse considerado um país, estaria entre os principais países do mundo em vacinação, para que a gente possa retomar as atividades o mais rápido possível, com os cuidados e os protocolos sanitários, para que a gente possa diminuir a queda do desemprego, só vai diminuir com o retorno das atividades. O transporte público em Porto Alegre está no limite para a quebradeira do transporte público, os ônibus principalmente, mas táxis, lotações já quebraram, vão continuar quebrando. Então, nós precisamos retomar as atividades com os cuidados necessários, certo, porque senão o impacto ainda vai ser maior ainda nas atividades econômicas e no desemprego
não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul e no país inteiro. Certo, muito obrigado, vereador. Professor Gustavo, nas falas dos nossos entrevistados vereadores Ayrton Ferronato e Mauro Pinheiro, nós temos ali algumas medidas que, sem dúvida nenhuma, devem ser, no mínimo, levadas em consideração, não só pelos legisladores, mas pelo Executivo, como o auxílio emergencial, que é um socorro, né, considerável, mas agora o vereador falou do desconto de IPTU, mas esses são paliativos de atravessar a pandemia. Isso não promove nenhum tipo de recuperação. Ao mesmo passo em que eu pergunto para o senhor, primeiro que o senhor desdobrasse ali as diferenças, né? O senhor trazia os dados na sua primeira fala, que os números eles são discrepantes quando o IBGE aponta uma análise formal e universal, segundo as suas palavras, e o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED, tem um outro método de análise promovido desde 2020 e traz uma outra contextualização. E aí os vereadores falaram muito sobre a reforma do trabalho, e aí dentro disso muito das pessoas jurídicas e dos meios sendo abertos, se isso não contribui para uma leitura errática sobre o número de desemprego também, professor? Na verdade, assim, Tiago, é importante o que os vereadores colocaram sobre auxílio emergencial e também sobre os eventuais descontos nas taxas e impostos, me parecem duas atitudes justas, né? Mas eu queria chamar a atenção que também há um limite para a capacidade das contas públicas. Certo. Né? As contas públicas, elas têm uma perspectiva. No ano de 2020, o setor público no Brasil teve um déficit antes do pagamento de juros equivalente a 10%. Então, esse não é um ajuste muito simples de ser feito, né? Você não tem país no mundo que conseguiu equacionar, né, ou pelo menos equilibrar as suas contas públicas a partir de um nível de déficit de 10% muito rapidamente. Né? Leva anos para se fazer isso. Então, na verdade, aqui a gente tem, talvez, e aí uma filosofia que está sendo seguida dentro do auxílio dos Estados Unidos, o auxílio americano para os contribuintes prejudicados pela pandemia nos Estados Unidos, é que, além do auxílio, você traz junto a necessidade de uma requalificação daquele profissional. Eu acredito que em tempos normais, né, já é uma necessidade presente os profissionais se reinventarem, os profissionais se requalificarem, né, e isso ficou agudizado agora com as questões da pandemia. Então, quando a gente fala de um setor de serviços que daqui a pouco, né, o transporte de passageiros encontra-se em dificuldade, né, por outro lado a gente vê um aumento do transporte de cargas. Né? O transporte rodoviário aí, intermunicipal de passageiros diminui, mas o transporte intermunicipal de cargas aumenta. Você vê o varejo tendo dificuldades para sobreviver, mas por outro lado você vê os centros de distribuição a partir do comércio online, né, aumentando. Então você requer aqui uma requalificação, um reposicionamento da mão de obra. Ressignificou, né? Ressignifica o trabalho, claro. Né? E é algo que nós aqui no Brasil sempre deixamos de lado, sempre fomos muito relapsos, né? A gente tem estruturas positivas, estruturas que auxiliam nesse tipo de reposicionamento, como o Senai, como o SESI, como o SESC. Né? Recentemente nós tivemos os institutos federais, mas essas estruturas não estão sendo efetivas no socorro dessa população, que agora, de forma massiva, precisa ter essa correção. Né? Então, talvez a gente tenha os meios, né? O ensino online acabou se tornando popular, né? A gente tem, talvez, algumas chances, né, que podem agora contribuir para que esse profissional seja requalificado, que, como você bem colocou, né, Tiago, o trabalho seja ressignificado e a gente possa, então, efetivamente ter, né, uma consistência para o futuro. O que o vereador Mauro Pinheiro também coloca, que é importante aqui, é que o empreendedorismo de necessidade acabou se acentuando. Né? Então, como colocou, o trabalhador formal é demitido, recebe uma indenização, quando muito, e isso se converte no empreendedorismo de necessidade nas MEIs. É aí, possivelmente, né, Tiago, que a gente vai explicar a diferença, né, entre os números do IBGE e os números do CAGED. Certo. Os números do IBGE eles são números coletados de forma amostral. O IBGE visita alguns domicílios, né, e esses domicílios, então, são supostamente representativos, né, daquilo que é a situação do mercado de trabalho. E a gente encontra esses números, né, que são números inéditos, são números difíceis, né, para o nosso mercado de trabalho. Por outro lado, você tem a pesquisa do Ministério do Trabalho, o CAGED, que registra, né, todos os empregos criados e todos os empregos fechados no Brasil, e o saldo líquido nesse 2021, inclusive no Rio Grande do Sul, né, o saldo líquido é positivo.
Onde é que está a diferença entre um e outro? Pois é, a discrepância aí está onde, professor? A discrepância está no fato de que nós estamos, de novo, retomando o mercado de trabalho já está fazendo recontratação, mas a recontratação está se dando em alguns segmentos específicos do mercado de trabalho. Quem sabe no trabalhador mais qualificado, quem sabe naqueles setores que não dependem tanto de circulação. Né? E por outro lado, nós também estamos recontratando, a boa notícia é que nós estamos recontratando, mas a má notícia é que nós estamos recontratando num nível menor de renda. Então, o trabalhador que foi demitido... Para as mesmas funções. Para as mesmas funções. Isso por conta do home office ou não? Isso por conta do home office, isso por conta também, com o home office, das firmas terem percebido que elas podem gerar mais resultados com um menor contingente de trabalhadores. Talvez até menor escala de horas de trabalho. Uma menor escala de trabalho, uma racionalização geral da linha de produção, de produção de serviços, que vai então proporcionar aquilo que nós vamos chamar aqui de uma reengenharia do trabalho, uma reengenharia da função de produção. Né? E aí a gente inclusive, Tiago, entende que isso só está no início. Nós estamos agora com a perspectiva de sair da pandemia, quem sabe vir com 2022 um pouco mais forte em termos de atividade econômica. A gente teve a divulgação do PIB hoje, né? Um 2022 com uma atividade econômica mais forte, mas quem sabe gerando menos empregos, quem sabe gerando empregos mais localizados, né? Empregos mais voltados para a população com qualificação dentro do mercado de trabalho, né? E com menor renda. A gente tem vários casos de categorias profissionais em que os trabalhadores foram demitidos durante o período pandêmico, durante o auge, vamos colocar assim, do período pandêmico, e estão sendo recontratados. Estão sendo recontratados, entretanto, com uma menor renda e muitas vezes colocando a questão da pejotização, a questão das MEIs, das microempresas individuais naquela faixa de faturamento, naquela faixa de renda possível dentro da legislação. E esse tem sido a principal fórmula da retomada do mercado de trabalho. As contratações estão ocorrendo, esses números de 54 milhões, somando os desalentados, os subempregados e os desempregados, eles são principalmente referentes a um segmento pouco qualificado dentro do nosso mercado de trabalho. Eu penso que é para esse público que as políticas públicas aí de emprego deveriam olhar. Certo. E olhar não apenas no sentido de colaborar com o auxílio emergencial, ou mesmo com desconto de impostos, que são medidas válidas, mas também complementar isso, quem sabe, com a ressignificação do trabalho e com o retreinamento dessa mão de obra para as novas funções, para as novas categorizações. O drama aqui, o vereador Mauro Pinheiro apontou isso, o drama é que com a incorporação tecnológica tende a se acentuar. Nós hoje estamos falando de um bom contingente do mercado de trabalho que, por exemplo, se virou, tentou defender renda, por exemplo, fazendo entregas. Sim. Mais um pouco ali na frente, a gente já tem tecnologia para isso, as entregas podem ser feitas com drones, podem ser feitas de modo eletrônico. Alguns lugares do mundo já são, Alguns lugares do mundo já são. Hoje tem vários lugares do mundo, perto de nós, inclusive, que sequer tem caixas de supermercado. Você faz a compra e você passa os produtos de forma automática. Então preocupa a forma como esse contingente que vai ser desempregado, ele vai ser recolocado dentro do mercado de trabalho. Por isso que eu entendo que a prioridade deveria ser dada à requalificação profissional, num programa bastante extenso. E eu destaco, Tiago, a gente tem os meios para isso. A gente tem a estrutura de SESI, SENAC, SESC, a gente tem a estrutura dos institutos federais, a gente tem a estrutura das universidades. Então é possível pensar num grande retreinamento, uma requalificação que ajudaria naqueles números que o vereador Ferronato colocou, ajudaria inclusive a sobrevivência dos microempresários individuais, das micro e pequenas empresas, no sentido então de um empreendimento pessoal. Muito bom, professor Gustavo. Na próxima manifestação do professor Gustavo Inácio, a gente vai conferir também o gráfico que ele preparou para a gente. Mas antes do intervalo, eu quero ouvir os vereadores agora sobre um outro aspecto que pode estar ligado na mesma lança em duas pontas diferentes. Uma sobre uma possibilidade ligada a desemprego, não mais sobre os microempresários, como falava o vereador Ayrton, mas sobre servidores públicos. E a outra sobre a capacidade de retenção de valores por parte do Estado, no caso municipal, que é a pauta da semana. Isso aí que o vereador Mauro Pinheiro quer falar a respeito. Primeiro eu vou com o vereador Ayrton Ferronato, a votação que deve ocorrer amanhã sobre a reforma da Previdência Municipal. O senhor entende que isso pode impactar nos termos do desemprego municipal em Porto Alegre, vereador? Não, nos termos acredito que não.
Eu acredito que nós estamos vivendo um momento em que há uma discussão geral no país sobre a reforma da Previdência do servidor público. Se fez na União, com todo respeito, eu acredito que os nossos deputados e senadores, de medo, se assustaram, se preocuparam com as eleições municipais, não queriam que os seus cabos eleitorais perdessem as eleições e, com todo respeito, se omitiram e prestaram um grande desserviço à nossa pátria, que foi buscar uma regra geral de reforma que alcançassem a todos os municípios brasileiros. Hoje nós estamos convivendo com uma extraordinária colcha de retalhos. E estamos convivendo com propostas que, com muito pouco, quase nenhum debate, se bota ela em discussão. Eu quero dar um exemplo para vocês, porque me disseram, Ferronato, porque votar ou não votar a reforma da Previdência. O filho de um amigo meu aluno, o pai foi meu aluno, me ligou, dizendo o seguinte: ele tem 41 anos de idade e tem 6 anos de serviço. Para atingir 35 anos de serviço, ele precisa mais 29 anos. Com esses mais 29 anos, com uma proposta dizendo que ele tem que trabalhar 100% a mais de serviço, então se falta 29 mais 29, ele precisa trabalhar 58 anos a mais, ou melhor, 58, ele tem 41 anos de idade, ou seja, aos 99 anos, talvez ele vá se aposentar. Estas são regras dificílimas, que nós temos um amontoado muito grande de casos, cada um com as suas características. Certo. E eu, na Câmara, tenho dito, e vem de longe, porque, na verdade, nós temos, para a reforma da Previdência, 2 processos. Nós temos uma norma a ser modificada, que é a lei orgânica, e esta é a norma que estamos tratando agora, e a lei orgânica trata obrigatoriamente da idade mínima. Sim. Mas no projeto nós estamos tratando da idade e do tempo de serviço. E nós temos uma outra regra, ou uma série de outras normas, a começar pela definição da alíquota, pela definição do valor dos proventos de aposentadorias e reajuste, Sim. pelo valor das pensões, que vão ser definidas por lei complementar. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que é preciso buscar uma calibragem entre a lei complementar e a lei orgânica, para que se faça uma reforma que traga alguma coisa de ganho e perda na idade e tempo de serviço e alguma coisa mínima de garantia das alíquotas. Portanto, está havendo uma discussão bastante grande que merece, sim, essa discussão, mas, na minha modesta visão, acelerada demais. O que nós compreendemos com relação à criação de emprego? Eu acredito o seguinte, vou voltar a dizer, o Brasil não vai, Porto Alegre não vai resolver problema de desemprego, 55 milhões de pessoas passando fome, a curto ou médio prazo, isso vai muito longe. Então, é preciso um programa em nível nacional, um programa federal de auxílio a essas pessoas que sejam indutoras da possibilidade mínima, ao menos minimamente, de alimento. E é preciso, sim, concordo
totalmente, professor Gustavo. Eu, particularmente, lecionei quase 40 anos, que, na verdade, apenas a renda é um pequeno passo. Agora é preciso renda e é preciso preparo, ou seja, programas de treinamento intensivo em massa de preparação para que esse pessoal retorne ao mercado de trabalho. Quando eu falei, o Mauro falou do nosso empreendedorismo de necessidade, certo. Nós temos também o trabalhador informal de necessidade. Que precisa ser capacitado também, né, vereador? Como? Que também precisa ser capacitado, né, vereador? Claro, então é isso que eu ia chegar. Nós precisamos treinar para ser empregado e treinar também para ser empreendedor. E o treinamento dos serviços, nós precisamos treinar para serviços de mão de obra, tipo o pintor, o pedreiro e outros tantos mais. Certo. E treinar também para trabalhadores informais de intelectuais, ou seja, treinar para o uso da informática, porque hoje nós vemos que o grande indutor do crescimento e um dos grandes caminhos do crescimento da pessoa também depende de conhecimento de informática. Portanto, nós temos aí a necessidade de reformas, não só do setor público, não. O setor privado também está precisando. Muito bom, vereador, muito bom. E os próprios executivos e os governos também. Buscar aplicar recursos que sejam mais efetivos aí. Abraço. Muito obrigado, vereador. A gente volta ainda para uma despedida no último bloco. Vereador Mauro Pinheiro, o senhor tinha pedido a palavra para falar sobre a reforma, quando a gente conversava, e aí então, né, conectar ela, especialmente sobre o tema desemprego, né, vereador? Justamente. Quando nós estamos discutindo aqui a reforma da Previdência na Câmara de Porto Alegre, é bom sempre deixar bem claro que nós estamos discutindo a reforma da Previdência do servidor público municipal. Como bem disse o meu colega vereador Ferronato, a reforma da Previdência Geral já foi votada no Congresso no ano de 2019 e também dos servidores federais. No governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, também já foi aprovada a reforma dos servidores estaduais. Então, nós aqui na Câmara nos cabe somente a reforma da Previdência do servidor público municipal, e é em torno hoje de 13 mil pessoas na ativa, total com ativos e os que estão aposentados chega em torno de 30 mil pessoas. Nessa primeira parte que nós estamos votando, é a parte que é justamente só para os que estão na ativa, porque nós estamos discutindo a idade, né? Que vai passar de 60 para 65 anos os homens, 62 anos as mulheres, e ainda tem as aposentadorias especiais, que são 5 anos a menos para as mulheres, para professores e outras atividades ligadas especiais. Mas nós temos sim que fazer essa reforma, como bem disse o Ferronato, a falta de emprego, que vai continuar faltando emprego, isso eleva ainda mais para um cidadão comum, que já é 65 anos hoje em Porto Alegre para se aposentar do setor privado e ainda tem dificuldade de arrumar o seu emprego. Enquanto o servidor público, no momento que ele passou no concurso, ele está garantido e não vai ter mais essa interrupção do serviço. Então, ele terá o tempo inteiro o seu salário e se aposentará. No caso, esses 13 mil, ainda tem uma conta ainda de transição, que é o que nós estamos discutindo na Câmara, a transição e a idade máxima, né? E como bem também falou o Ferronato, nós temos os dois sistemas, que é o do pedágio, né? Quando acrescentam o valor a mais do tempo de que se falta 2 anos, o pedágio, se for 100%, é mais 2. Então, ele não vai se aposentar, independente da idade, o tempo calcula em cima disso. Ele pode escolher se é idade mais contribuição
ou pedágio pelo tempo que falta para ele. Então, ele vai escolher. Então, eu acho que Porto Alegre, aprovando essa reforma que está lá, vai ficar melhor para o servidor do que foi aprovada tanto no Estado como no governo federal. E o problema de não aprovar, como disse o vereador Pilonato, nós temos a questão da alíquota. Essa é uma conta básica, né? Se fosse capitalização, infelizmente, no nosso regime de previdência, tanto no Brasil geral, ele é de repartição, né? Então, aquela pessoa que está trabalhando, ela paga daquele que já se aposentou. Então, é por isso que a gente tem que aumentar o tempo de contribuição, porque ela não é por capitalização, não é cada pessoa faz a sua poupança para receber quando se aposentar. Ela é por repartição, então aqueles que estão na ativa hoje, eles pagam daqueles que já se aposentaram. E como nós temos uma expectativa de vida aumentou, se a pessoa se aposentar, como muitas vezes o servidor se aposenta com 50, 55 anos, com a sua expectativa de vida aumentando, vai ficar muito tempo recebendo, mas vai receber por um período maior do que muitas vezes o tempo que ele contribuiu. E com um valor maior, então não há governo que consiga suportar retirando dinheiro de outras atividades e de serviços que pode fazer na prefeitura. Então, o aumento da expectativa de vida e o número demográfico, que é a diminuição de pessoas, que as famílias estão cada vez menores, são menos pessoas que estão ingressando nas atividades para ajudar a pagar os aposentados. Então, a pirâmide está se invertendo, o Brasil está ficando mais velho, por isso a reforma. Nós precisamos aprovar urgente a reforma da Previdência de Porto Alegre, até porque vamos fazer um cálculo. Se tu aumenta o tempo de permanência, tu pode diminuir a alíquota, porque tu vai ter que fazer uma chegada. Se eu comprar um carro a prazo, com um tempo maior para pagar, a minha prestação é menor. Agora, se eu diminuir o tempo de pagamentos, que eu vou ter que pagar um tempo menor para pagar, eu vou ter que aumentar a prestação. É a relação que o governo vai ter que fazer entre a alíquota e tempo de aposentadoria. Então, eu acho que vai ser muito melhor para o servidor público hoje do município se aposentar com mais idade e pagar menos durante um ano, durante um mês, uma alíquota menor, do que se ele diminuir o tempo de aposentadoria, que vai ter que aumentar a prestação, o valor da alíquota, e com isso vai ficar pesado para o servidor público. Portanto, eu sou favorável que se aprove a Previdência, inclusive, exatamente como foi aprovada no governo federal, com 65, 62 anos, para todos os servidores municipais. Perfeito, vereador. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós temos as considerações finais dos nossos convidados e queremos ainda ver um gráfico de comparações de dados aí de caráter nacional no que tange o desemprego, trazidos pelo professor Gustavo Inácio. A gente volta já, não sai daí. Estamos com o bloco final do Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 1º de junho. E o programa que tem sempre o oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Chegando hoje, e a partir de hoje sendo também nosso parceiro, o Badesul Desenvolvimento. E mais uma vez, a gente reitera o agradecimento ao Badesul. Gustavo Inácio de Moraes, professor universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e economista, no seu fechamento. Professor Gustavo, vou pedir que o senhor traga, o pessoal pode botar na tela já, o seu gráfico com o saldo das vagas criadas pelo CAGED, para a gente ter uma ilustração, o pessoal em casa entender um pouco o tema que foi trazido e o porquê desse gráfico se estabelecer para a gente. Então, a palavra é sua, já nas suas considerações finais, eu já estendo o agradecimento de maneira geral a sua presença conosco. Obrigado, Thiago. É uma alegria estar sempre aqui participando do Cruzando as Conversas, E quando a gente traz esses dados do CAGED, quando a gente traz essas fontes de dados do CAGED, a gente está mostrando aqui o saldo líquido de contratações, ou seja, são o número de contratações menos aquilo que foi o saldo de demissões. Então a gente vai pegar os últimos meses, e os últimos meses eles são condicionados ainda por uma questão de pandemia. Você vê que a partir de julho de 2020 há uma reação posterior à grande perda de empregos e também o mês de abril de 2021 ele acaba representando o melhor abril, com 128 mil empregos líquidos, o melhor abril desde, empata ali com 2019, mas é o melhor abril desde 2013. Então é uma dinâmica que mostra
né, a partir do Ministério do Trabalho, a partir dos gráficos do Ministério do Trabalho, é uma dinâmica que mostra alguma recuperação da economia, mas ainda, né, desconfiados aqui pelos dados do IBGE, provavelmente mostra essa condição de melhora da economia em um segmento específico da mão de obra brasileira, né, um segmento talvez com maior qualificação. Então a gente fica aqui com um recado, né, que a gente precisa ainda estar muito atento ao mercado de trabalho, e especialmente ao mercado de trabalho, né, naquelas profissões, naqueles segmentos de menor qualificação. Provavelmente a dinâmica da economia brasileira, crescimento econômico, né, boom de commodities, toda a recuperação que se antevê, ela, entretanto, ela precisa ser, né, ela é garantidora de vagas de empregos, mas ela precisa ser estendida também à pirâmide, à base da pirâmide do mercado de trabalho como um todo no Brasil. É uma alegria sempre estar contigo, Tiago, fico à disposição para Agradeço e não só a sua presença, como também a qualidade didática para que nós entendamos, né, e esses dados eles sejam traduzidos aí em noção social e do nosso público que acompanha sobre o circuito de empregos do Brasil. E é importante, né, os dados que questionam dados, são dados oficiais questionando dados oficiais, para que nós tenhamos também pontos de análise a respeito do tema agora, especialmente no que diz a recuperação do setor específico, mas há pelo menos uma recuperação, né? Há um pouco mais de pulmão para respirar. Isso é bom, é uma boa notícia para fechar o programa. Vou pedir brevidade aos vereadores Airton Ferronato e Mauro Pinheiro. Nós já estouramos o tempo e isso é bom também, porque quando estoura o tempo é porque o programa rendeu. Então, muito obrigado, vereador Airton Ferronato. Eu recupero o desejo de boa noite ao senhor, não agora o encontrando, mas desejando que o senhor tenha uma boa noite de sono, porque amanhã, sabemos, o dia será bastante corrido e pesado. É a votação, né? E também agradeço a sua presença, trazendo a ideia de que esta seja a primeira de muitas que nós podemos ter aqui na companhia do Cruzando as Conversas. Obrigado, vereador. Muito bom. Eu te agradeço também, Thiago, o convite de estar aqui. Eu não estou estreando, já estive aqui no estreando comigo. Nos outros momentos. Contigo. Contigo, é. Yeah. Sim, não, já estive antes. E só esses números apresentados pelo professor Gustavo já reflete o seguinte, deixando um abraço aos nossos telespectadores, 50 milhões de desempregados no país, dividido por 130 mil empregos gerados em abril, que teve a exposição, isso daria 384 meses. Dividido por 12, teríamos 32 anos para recuperar, vamos dizer assim, a quantidade de vagas de emprego para alcançar todos os empregados brasileiros. Portanto, nós precisamos, sim, de instrumentos que agilizem o processo de crescimento dos empregos. E eu concordo que o grande instrumento é o treinamento e, emergencialmente, precisamos, sim, de um auxílio emergencial, até porque nesse período de pandemia isso demonstrou que foi algo que deu uma reativada mínima na economia. Portanto, a microempresa, o crédito e a grande empresa soma junto nesse processo. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, vereador. Da mesma maneira, vereador Mauro Pinheiro, agradeço a sua estreia comigo, é isso que eu dizia, né? Vocês são todos já a alma e a essência do Cruzando as Conversas. Eu que estou chegando para conduzir a atração e ter a oportunidade de conectá-los de alguma maneira e a gente trazer essa prestação de serviço e utilidade pública. Muito obrigado, vereador, também por atender o nosso chamado e que seja a primeira de muitas. Obrigado. Para nós é muito importante que a gente possa prestar contas, até mesmo para a população, do nosso trabalho na Câmara e demonstrar também aquilo que a gente pensa. E a gente fica feliz, professor Gustavo, quando a gente vê que começa a retomar crescendo o número de empregos, mas a gente vê que abril tem um momento, depois de certamente março e fevereiro deve ter um número grande de demissões, tendo em vista a pandemia, que foi os 2 meses mais difíceis da pandemia, nesses 14 meses aí de pandemia. Então, a gente sabe que retomando as atividades comerciais vai gerar mais empregos aí. E também sou muito favorável ao treinamento, ao preparo das pessoas, tendo em vista que cada vez mais a tecnologia avança e nós temos que utilizar a tecnologia para diminuir o esforço de cada um, mas temos que ter pessoas preparadas para utilizar a tecnologia e, dessa vez, desenvolver cada vez mais a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Então,
A gente é totalmente favorável ao treinamento, à educação boa e de qualidade, para que a gente tenha cada vez mais capacidade as pessoas, para que a gente possa ter melhores trabalhos, melhor atuação na geração de emprego e na mão de obra com qualidade, para que a gente possa enfrentar, aí, porque a gente sabe que com a globalização a gente tem que buscar os melhores empregos e também para poder segurar nossos jovens que trazem a inovação e a tecnologia para que eles fiquem na nossa cidade, no nosso país e não saia para levar os nossos melhores quadros para fora do país, né? Então, a gente também espera que o governo tenha o seu controle fiscal sempre, porque o governo, gastando mais do que arrecada, ele acaba tendo que arrecadar mais e aí vai gerar mais cobrança de impostos, inflação, e com isso cada vez prejudica mais o mercado de trabalho, diminuindo a geração de emprego. Então, a gente tem que ter um governo cada vez mais enxuto e que possa prestar bons serviços para a população, incentivando que o mercado de trabalho aí possa cada vez mais regular, depender menos da intervenção estatal para que a gente possa ter melhor qualidade de vida. Um grande abraço a todos os telespectadores e muito obrigado que a gente possa retornar mais vezes para conversar contigo aí. Sem dúvida, vereador. Muito obrigado a todos vocês que também estiveram conosco até agora, conferindo a importante análise e o debate sobre um tema tão sensível, né? A sociedade gaúcha e brasileira, que é o tema do desemprego. A gente vai ficando por aqui com Cruzando as Conversas e volta amanhã. A partir das 10 da noite nós temos um encontro marcado. A gente se vê. Valeu, boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.